Beleza então, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada desse domingo comentando sobre o jogo que abriu a rodada, que foi simplesmente Boston Celtics e Denver Nuggets. Só isso. Tivemos só isso abrindo a rodada, né, um embate entre os dois últimos campeões, dois times que podem muito bem se encontrar nas finais. Não é nenhum absurdo imaginar uma final entre Celtics e Denver. Inclusive, era o meu palpite para a final na temporada passada. Vocês devem se lembrar. Acabou que o Denver não conseguiu chegar, o Celtics chegou e ganhou, né? Então, assim, um embate de alto nível para começar o dia, para começar a rodada. Jogo lá no TD Garden, Boston Celtics buscando se recuperar daquela derrota contra Cleveland, uma derrota complicada, né? O time chegou a abrir 22 de vantagem, acabou tomando a virada, então uma derrota dura. E o Denver buscando embalar mais uma sequência de vitórias. Depois daquela sequência de 9 vitórias seguidas, o Denver acabou sofrendo aí algumas derrotas. Teve aquela derrota pro Lakers que foi bem complicada, né? Muita gente usou aquela derrota como argumento para diminuir as 9 vitórias seguidas do Denver, do tipo, pô, só bateu em gato morto e quando foi pegar um time forte, perdeu. Muita gente usou a derrota do Lakers como esse argumento. E é um argumento até que faz sentido, não é um absurdo, não é um argumento absurdo, realmente. Se você pegar os confrontos que o Denver teve durante aquela sequência ali de 9 jogos, cara, foram confrontos bem acessíveis. O duelo mais difícil que o Denver teve no mês inteiro de fevereiro foi contra o Lakers. E foi exatamente o jogo onde o time perdeu. Então, dá sim pra dizer que aquelas 9 vitórias, elas meio que não representavam de fato quão forte tava esse time do Denver. Acho que dá pra gente falar isso. Só que aí o time conseguiu agora, recente, vencer o Detroit, encerrou a sequência de 8 vitórias seguidas do Pistons, jogando muito bem e tal. Então, o Denver tá aí buscando reforçar aí a sua força. Também era um duelo importante pro Denver, pensando na permanência no top 2 aí da conferência. Lembrando que o Lakers tá aqui, ó, no cangotinho do Denver. Então, também era um jogo importante pensando nisso. Então, assim, era um jogo importante por diversos aspectos para os dois times. Como eu disse, o Celtics ainda sem Holiday e Porzingis. O Denver também não teve o Aaron Gordon. Uma ausência muito importante. Então, esse foi o contexto do embate de hoje. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o Celtics ganhou. No fim, o Celtics venceu por 110-103. Resultado excelente. 43ª vitória do Boston Celtics. A 19ª jogando em casa. Já o Denver sofreu sua 22ª derrota. E caso o Lakers vença o Clippers hoje, o Denver perde a 2ª colocação e vai cair no Oeste. Vai cair pro 3º lugar. Né? Vai cair pro 3º lugar. Então, a derrota ruim aí pra Denver. Ainda mais porque o Denver teve chance de ganhar esse jogo, tá? Teve chance de ganhar esse jogo. O Celtics começou o jogo de forma avassaladora, assim como foi contra Cleveland, né? Assim como foi contra o Cleveland, o Celtics também fez um primeiro tempo absurdo. Né? Bola de 3 caindo que nem água. Ataque fluindo muito bem. A defesa também aparecendo. No primeiro quarto, por exemplo, o Celtics limitou o Denver a 8 de 21 nos arremessos. Né? Basicamente só o Jokic jogou no primeiro quarto. E no segundo quarto foi mais ou menos assim também. A bola de 3 do Denver também não caiu.
Teve ali os minutos sem Jokic que, novamente, foram trágicos pro Nuggets. O Celtics terminou o primeiro quarto vencendo por 32-20. 12 de vantagem. No começo do segundo quarto, quando o Jokic estava no banco, o Celtics chegou a botar 20. Então, de novo o Denver sofrendo nos poucos minutos que o Jokic vai pro banco, porque o Jokic ele quase não descansa. O Jokic vai pro banco, fica 2 minutinhos e já tem que voltar, porque o time fica totalmente perdido sem ele. E aí o Celtics aproveitou disso, conseguiu abrir 20. No fim, não levou 20 pro intervalo, levou 13, mas ainda assim, uma vantagem muito boa, time jogando bem, as coisas fluindo super bem. Só que aí na volta do intervalo, o Denver conseguiu reagir. Né? No terceiro quarto, o Jamal Murray finalmente resolveu jogar, né? Depois de um primeiro tempo totalmente apagado. Ele veio pro jogo no segundo tempo, foi mais agressivo, começou a pontuar mais, se não me engano, ele marcou 11 pontos no terceiro quarto, volume muito grande. As bolas de 3 do Denver começaram a cair um pouco mais, o time começou a ter um aproveitamento um pouquinho melhor no perímetro, a defesa começou a forçar mais turnover no Celtics, o que permitiu com que o Denver atacasse mais em transição, que é onde o Denver costuma brilhar. A transição ofensiva do Denver ela é bem boa. A transição defensiva é ruim, mas a transição ofensiva do Denver é bem interessante ali com o Jokic, Murray, Michael Porter, enfim. Então as coisas começaram a fluir. O Denver foi tirando o prejuízo, foi diminuindo o prejuízo. E no fim, com uma run ali de 10-0, o Denver conseguiu cortar a diferença para 6 indo pro quarto período. Então a diferença que chegou a ser de 20 caiu para 6. Então, uma recuperação muito boa e, em contrapartida, o Celtics já revivendo o jogo contra o Cavs, né? Começou bem, só que começou a perder força, começou a perder vantagem. O Celtics também começou a ser meio que assombrado pelo fantasma da entregada. E aí, no quarto período, cara, o Denver ficou muito perto da virada. O Denver cortou a diferença para uma posse umas 2-3 vezes no quarto período. Só que aí o que aconteceu? Faltou um pouco mais de capricho. O Denver teve várias chances de empatar e de até virar o jogo. Só que na hora de matar a bola do empate, de matar a bola da virada, o time vacilou. Ou errou um arremesso livre ali no perímetro. O Westbrook, né? O que o Westbrook desperdiçou de arremesso limpo ali no perímetro foi brincadeira. E mesmo assim ele não parava de arremessar, uma coisa maluca. O Westbrook é aquilo, velho. A confiança do Westbrook, ao mesmo tempo que ela é muito benéfica, ela também pode ser muito ruim pro time. Porque quando ele tá arremessando mal e não para de arremessar, cara, é um problema. É um problema, e foi isso que aconteceu. Ele continuava arremessando, não parava de arremessar. E o Michael Malone não podia fazer muita coisa, porque não tinha o que ele fazer. Não dava pra tirar o Westbrook do time, porque ele olhava pro banco e tinha o quê? Um Julian Stroughter frio, que inclusive saiu machucado. Não tinha quem colocar. Então, meio que tinha que ficar com o Westbrook ali mesmo. O problema é que ele não tava acertando nada. E muitas dessas bolas que poderiam ter empatado o jogo caíram na mão do Westbrook. E aí não deu certo. Só que não foi só ele. O Michael Porter também desperdiçou arremessos que poderiam ter dado a vantagem pro time. E além disso, teve, né, em vários momentos o time cometendo turnovers, forçando passes que não precisava. O próprio Jokic cometeu alguns turnovers nesses momentos. Teve também vacilos ali nos rebotes, desperdiçando, cedendo rebotes ofensivos pro Celtics que acabaram permitindo com que o Celtics desse uma quebrada no ritmo do Denver. Então, o Denver vacilou, cara. O Denver vacilou bastante e o Celtics puniu, né? Puniu. O Derrick White matou 2 bolas ali na reta final absurdas, uma de 3 e um floaterzinho, pegando o rebote ofensivo maravilhoso. O Al Horford conseguiu uma dunk ali nos últimos 30 segundos, que basicamente acabou com o jogo, né? Botou o Celtics 7 pontos na frente. Jaylen Brown ainda conseguiu algumas big plays na defesa, defendeu muito o Jaylen Brown hoje. E aí, venceu o Celtics.
Venceu o Celtics. Ótimo resultado, né? Obviamente. Venceu o Denver sempre é bom. Ainda mais depois daquela derrota para Cleveland. Então, uma vitória excelente por 110-103. Como eu disse, 43ª vitória do time. 19ª na temporada. Na temporada, ó. 19ª em casa, perdão. E aí, sobre destaques... Cara, Derrick White gigante no clutch. Tem que ser elogiado. 17 pontos. 5 de 11 no perímetro. Jogou muito. Jaylen Brown fez um ótimo jogo, 22 pontos, 8 assistências e absurdo na defesa, 2 tocos, 2 steals, jogou muito. Peyton Pritchard veio bem do banco com 11 pontos, Sam Hauser veio bem ali com 2 bolas de 3, Neemias Quetá flertou com duplo-duplo, 8 pontos e 10 rebotes pro homem. O Tatum foi muito mal nos arremessos hoje, 4 de 15 no geral e 1 de 7 para 3, cometeu 6 turnovers, então não foi um jogo bom do Tatum. Não dá pra dizer que foi um jogo bom, foi um jogo bem abaixo. Mas ainda assim, ajudou na defesa e ainda assim pegou 11 rebotes, 7 assistências. Então, contribuiu de certa forma, mas não foi um bom jogo. Não foi um bom jogo. Al Horford jogou muito bem, 19 pontos pra ele, 8 rebotes. Luke Cornett teve seus momentos também. Então, cara, foi uma performance de gala do Celtics? Não. O primeiro tempo foi. O primeiro tempo foi muito bom. O segundo caiu. Mas o Celtics foi oportunista. Denver desperdiçou as chances, o Celtics não desperdiçou. Quando teve a chance de matar o jogo, foi lá e matou. E ganhou. É isso, vitória merecida. O Denver, que teve ali um Murray terminando o jogo muito bem, né? O Murray começou o jogo horrível, mas terminou bem. Ainda meteu ali seus 26 pontos, fez 22 no segundo tempo, fechou bem. O Westbrook não foi uma boa noite, uma boa tarde do Westbrook, definitivamente. 2 de 8 no perímetro, desperdiçando muita bola importante. O Jokic flertando com o triple-double, 20 pontos, 14 rebotes e 9 assistências. Bom jogo do Jokic, apesar da marcação do Celtics ter sido boa, mas ele conseguiu se virar porque é o que ele faz. Christian Brown fez um grande jogo, 24 pontos, foi o mais... ao lado do Jokic, né? Foi o mais regular do time. O banco não ajudou em nada, mas aí não é novidade nenhuma, né? O banco do Denver nunca ajuda. Michael Porter, mais uma atuação fedorenta do Michael Porter. Jogou muito mal. 2 de 6 no perímetro, 10 pontos só no jogo. Horrível. E, velho, derrota. Podia ter ganhado, mas... né? O podia não entra em quadra. Então... vacilou, perdeu. É isso. Mais uma derrota aí pro Denver. Denver que, antes da vitória contra o Pistons, já havia perdido pro Bucks. Então, mais um duelo contra um time considerado um dos favoritos, onde o time perde, né? Então, é aquilo. O Detroit era um time bom? Era um time bom. Quente, uma vitória importante. Mas, no pré-jogo, o Denver era favorito no jogo. No duelo contra o Pistons, o Denver era favorito. Agora, contra Bucks, contra Celtics, já era um duelo mais equilibrado. E o que aconteceu? Perdeu. Contra o Lakers, era um duelo mais equilibrado. Apesar do favoritismo ser do Denver, pela freguesia. Foi lá e perdeu também. Então, nesses duelos mais equilibrados, ou até duelos onde o Denver não é favorito, o time não tá conseguindo vencer. Nos duelos onde o Denver é favorito, onde o Denver tem vantagem, o Denver tá ganhando, tá performando, beleza. Mas a gente sabe que pra você querer ser campeão, pra você querer chegar longe, você tem que ganhar de time, né? Você tem que ganhar da nata. E o Denver não tá ganhando da nata. Isso tem que ser pontuado também. Mas bom, é isso, gente. Sobre o jogo era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar o conteúdo aí com o like, de se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo com a galera. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.